Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Que Jesus abençoe cada um de nós que está aqui nesse momento desejoso de absorver as lições do Mestre. Muito obrigado pela companhia de todos vocês que nos assistem semanalmente. Nesse momento aqui, hoje, 7 horas e 37 minutos. Começamos com um pouquinho de atraso, mas estamos aqui. Acho que é o frio que deu uma congelada aqui em nós. Os equipamentos estão levemente congelados. O pessoal brinca aqui que Rio Pretense, quando chega nos 10 graus aqui, já decreta estado de calamidade, né? Se fosse no Japão, o pessoal estava andando de camisa cavada. Mas aqui em Rio Preto, o pessoal está até pensando em fechar a cidade aqui. Vamos fazer uma cobertura de acrílico em volta da cidade para proteger do frio. Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos todos vocês que nos acompanham. É uma satisfação ver aqui rostos amigos aqui mandando seu bom dia, deixando seu joinha, enfim, é uma satisfação estar aqui mais uma semana. Hoje, na nossa semana de número 89, olha que beleza, dia 22 de maio de 2018, estamos aqui entrando logo no inverno brasileiro. Estamos no outono ainda, mas já com cara de inverno, hein? Olha, estava lendo o jornal agora há pouco. Diz que esse mês de maio, ontem fez a temperatura mais fria dos últimos 10 anos de um mês de maio aqui em São José do Rio Preto. Eu não sei como é que vocês estão aí, mas vocês que estão aí no mundo inteiro, eu aposto que tem gente que uma hora dessa está passando calor aí, né? No Nordeste ou em outros países, até no Japão agora começou a ficar quente, né? Nossos amigos japoneses aí. Sejam bem-vindos, muito bom dia. E bom dia, Estela. Bom dia. Vamos nos ajeitar aqui. Pra caber eu e o Oceander aqui no frio é gostoso, né? No calor a gente fica meio incomodado, assim. É nada. Bom, pessoal, estamos mais uma vez aqui com uma satisfação imensa em ter vocês perto da gente. Semana passada a gente encontrou as irmãs aí dessa família nossa do Evangelho, que é a Celeste e a Elis, né? Lá no Kardec, foi muito bacana, elas vieram se apresentar pra gente. É uma amizade que já tem há um tempo nas redes sociais. Muitas pessoas criticam esse meio, né, de comunicação e falam assim, os vínculos estão se perdendo. Eu não concordo, porque as pessoas que eu tenho contato físico mais perto, assim, a Lucy, o Rei, o Lê, a minha mãe, meu pai, eu acredito que ninguém deles perderam, né? A Nayara, todo o pessoal aí, a Dani, amigos nossos, depois que chegou o WhatsApp, Facebook, tenho certeza que não perderam nada. Pelo contrário, às vezes vê a foto dos nossos filhos crescendo, coisa que pessoalmente não dá para ver tanto. E essa rede nossa, esse estudo nosso semanal, faz com que nós passamos a entender que existem pessoas que pensam como a gente, né? Porque é uma ligação. Se a gente fizer aí um clubinho de moto, um clubinho de futebol, você sabe que tem um interesse ligado. E que é coisa mais gostosa que você ter uma turma dessa que a gente tem ligado a interesses de Cristo. E nenhuma vez aqui a gente deu receita milagrosa de como dominar o mundo, como ser mais espertos. Não, é como ser melhor. Então, quanto mais gente entrar na nossa família, mais gostoso é. Se ficar desse tamanho também, eu já sou muito agradecida a Deus de ter encontrado aí essa quantidade de pessoas que se ligam a nós todas as terças-feiras para poder falar do mesmo assunto que nós, que é um assunto que vai levar para a vida eterna. Eu agradeço de coração cada um que está aqui nesse meio de comunicação que eu considero maravilhoso. E com friozinho hoje. Friozinho muito gostoso. Só lembrando que eu gosto de falar isso sempre, nosso interesse não é que você se torne espírita. Se você quiser frequentar a casa espírita, nós vamos te dar as boas-vindas. Nosso interesse é você, nosso irmão que está aí do outro lado, que às vezes se diz praticante ou alguém que executa uma outra fé de outra denominação. Só mudam os nomes, mas o Deus, nosso Pai, é o mesmo Pai, o seu, mesmo Pai meu, mesmo Pai de todos desse planeta. Até dos maus, dos bons, dos equivocados, daqueles que estão numa linha cristã ou não. Quer dizer, Deus não está só do lado de quem é seguidor do Cristo. Deixamos isso muito claro e queremos que você venha conosco para ser feliz, para poder aprender mecanismos
de se livrar de ações que você mesmo executa e que te prejudicam, como por exemplo hoje, do tema que nós vamos falar hoje, que é a vingança. Vingança. Vingança é algo que a gente pensa que a gente não faz. Não, eu não vingo de ninguém. Você vinga de alguém? Não, eu não vingo. A vingança é um prato que se come. Nós vamos hoje lembrar alguns casos aqui, nós vamos mostrar que a gente se vinga sim, o tempo inteiro. Até inclusive de falar assim, não vou curtir nada do que esses dois estão falando. É uma vingança. Não depois gosto. A gente entra nos detalhes. Vou dar moral para esse povo, não. Fiquem aí da maneira mais confortável possível. Vamos pedir para que esse estudo nosso que se inicia seja abençoado. Amado Mestre Jesus, que seus focos e raios de luz adentrem meu coração inflexível muitas vezes e a minha mente, para que eu consiga entender essas palavras do Evangelho, que muitas vezes parecem códigos, e quando eu consigo descobrir e decifrar um pouquinho desses códigos, se transformam em palavras, e eu tento usar no meu dia a dia, eu vejo o quanto tudo fica mais claro, fica mais leve. Amado Mestre Jesus, com a sua espiritualidade amiga, pedimos também o consentimento de que todas as pessoas que participam dessa corrente sejam tocadas em seu coração e consigam também emanar essa energia para os parentes necessitados, os amigos, os enfermos, os que vão ter uma cirurgia, assim como o menininho Miguel, ausentes desencarnados, porque o Senhor Mestre nos dá o poder. Nós temos o poder na mão quando a gente sente compaixão e amor pelo próximo. Que possamos entender isso também, Mestre. Espiritualidade amiga, que faz parte de nossa residência, de todos que tocam no nome de Jesus, que possam fazer uma limpeza muito grande na residência e na alma de todos que resolvem estudar o Evangelho. Que possamos, nesse dia, tentar extrair o máximo para a nossa vida da palavra eterna. E amanhã, talvez, quem sabe até mesmo hoje, começar a utilizá-la. Obrigada a todos. Obrigado, Mestre. Obrigado, espiritualidade amiga. E que assim seja. Que assim seja. Olha só o livrinho que a gente trouxe hoje aqui de mensagem. Esse daqui, gente, eu falo pro pessoal que tem adolescente em casa, ele chama Agenda Cristã. Esse é uma das capas que tem dele, tem um monte de edição dele aqui, ó. Esse, para quem tem adolescente, criança em casa, resolve fazer o Evangelho, ele é uma linguagem muito fácil, né? Que, não sei se vocês percebem, eu e o Sander só pega uma frase, né? Que nem a de hoje aqui, ó, a gente pegou, deixa eu acertar aqui. É uma frasezinha só que a gente separa. E não fica nada maçante. Então, esse livro de linguagem fácil traz pra gente o que é uma agenda, né? Algo que a gente tem que lembrar disso aqui, ó. Então, marca na agenda. E aí, a espiritualidade amiga trouxe para nós, pelas mãos do médium Chico Xavier, Agenda Cristã é psicografia do espírito, de quem ditou foi o espírito André Luiz. E o que ele traz pra gente é: acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Eita, que agora falou de reencarnação, então? Depois a gente vai comentar sobre isso. O Sander vai ler a sequência do Evangelho. Estamos, então, com um pezinho e um conhecimento novo hoje. Bom, dando sequência ao nosso estudo, hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que fez a chamada codificação. Ele fez a compilação que os espíritos superiores que vieram amando de Jesus trazer para que a gente entenda o verdadeiro Evangelho do Cristo. Hoje, na sequência, estamos estudando aqui o capítulo 12º, tem como título Amai os vossos inimigos, e o item que nós vamos estudar é o item 9, a vingança, ditado pelo espírito de Jules Olivier, em Paris, no ano de 1862. Vamos lá? A vingança.
A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. Vamos então ao comentário da Estela. Gente. Sabe que eu lembro dessa passagem da vingança? Que nós, como espíritos imortais, a gente vê coisa que fizemos ali o ano passado, retrasado, nós que estamos tentando aí fazer uma reforma íntima. E aí eu lembro de quando a gente era criança também. Deixa eu falar mais perto, senão já vocês falam que eu não estão ouvindo minha voz, né? Quando a gente é criança, a gente se vinga. Eu lembro que eu e meu irmão tinha um jeito de brincar que a gente até combinava. Se tiver agressão, vai ter revide. E como meu irmão era mais forte, era uma vingança. Eu vejo que era engraçado que se eu fizesse isso daqui nele, um toquezinho, ele mandava uma chinelada em mim. Mas isso era uma regra, era um combinado, que ia ter vingança, ia ter revide. E hoje, na fase adulta, eu falo, que bobeira, você acha que eu vou fazer uma brincadeira com meu irmão hoje, ele vai me espancar? E aí a gente fala, nossa, ainda bem que passou essa fase, né? Eu imagino que nós que sonhamos estar colocando o pezinho aí, não em um mundo ditoso, não, a própria terra,
na outra encarnação, quando a gente voltar, com certeza vai estar melhor, assim como já está agora, e assim como estará lá na frente, e mais lá na frente ainda. Só que tem que começar a partir de uma plantação nossa hoje. Pelo menos eu identificar que eu faço coisas erradas. Algumas coisas, né? E hoje, antes de comentar o livro Agenda Cristã, eu vou comentar o Evangelho, que às vezes a gente pensa a vingança como algo assim. Eu citei a brincadeira com o meu irmão, né? Que era algo físico. Nós não fazemos isso mais hoje. Com certeza você aí na sua casa não faz. Você não fica batendo no seu marido ou no seu companheiro. Ninguém mais tem uma agressão tão forte como antigamente, né? Em outras épocas, até mesmo na época que Kardec escreveu esse livro aqui por meio da ajuda dos espíritos, a vingança era muito forte, né? A pessoa poderia atirar no outro e não ir preso, porque ele tinha um motivo pequeno. E a nós hoje? É isso que eu me pergunto o tempo todo. Se você está escutando uma mensagem cristã e você está se sentindo confortável com a mensagem, tem alguma coisa errada. Não que eu estou duvidando da tua potência, da tua capacidade moral, das suas virtudes, mas é que geralmente a palavra de Cristo, ela vem modificar algo na nossa alma sutil que eu não estou enxergando. E quando eu enxergo, dá uma remexida. Não que dói, mas eu me sinto desconfortável. Porque eu acabei de fazer ontem, o ano passado. Às vezes eu fiz hoje. E quando a gente fala de vingança e se sente confortável, porque afinal, a fulana fez isso para mim, mas eu não revidou com a mesma moeda. Eu vou dar alguns exemplos agora. Um, inclusive, de uma amiga minha, que aí vocês vão ver o resultado que causou na vida dela e o resultado que a gente pode causar na nossa vida. Chegou o aniversário de casamento dela, não sei quantos anos eles fizeram, e ela contou pra mim que o marido tinha esquecido. Olha só a saga, Sandra. Acordo pela manhã, já esperando, olha a expectativa, já esperando um café da manhã, afinal, era aniversário de casamento deles, e ele não lembrou. Aí ela pensa assim, ele tá esperando mais na frente, porque na hora do almoço vai me levar para... Isso aí é verdade, ela contou tudo isso para mim. Então eu falo que é uma saga, porque é uma tortura, né? Foi um dia de tortura, imagina. Aí ele vai me levar para almoçar, tem certeza. Vai me levar lá no restaurante, no shopping que eu gosto, lá vai me dar um presentinho, porque afinal é aniversário do nosso casamento. E nada, chegou lá perto da hora do almoço, ele, o que a gente vai almoçar hoje, né? Que era um fim de semana, não viu nada, a mulher se mexendo lá. Isso tudo, ela acumulando uma raiva dentro dela, um ódio. E foi se estendendo até a noite, até a hora de se deitar. E ela falou assim, eu não acredito que você não lembra que dia é hoje. Hoje é dia do aniversário do nosso casamento. E aí eu pergunto pra vocês, poxa, né, que relaxo dele não lembrar do casamento. Ainda mais que ele deve imaginar que a esposa... tem essas datas e tem que ser comemorado. Então você vê as características do seu companheiro e tenta acompanhar, mas aí a gente coloca na balança o ato dele, do esquecimento, do relapso, do relaxo, né? De não cuidar da relação como deveria, e o ódio, a raiva, a vingança que ela teve, porque ela poderia desde cedo falar, ô amor, é nosso aniversário de casamento, dá aqui um abraço, vamos almoçar fora. Não. A vingança dela foi aos poucos, porque aí juntou um dia inteiro para no final ela dar o golpe fatal nele. Falar, agora você é culpado. Então, a gente pesa uma bobeira dessa na vida. Isso é vingança. Isso é vingança. As pessoas esqueceram as coisas do seu lado, do seu aniversário, e a gente se vinga. Isso é um fato real, mas é um fato que acontece na vida de muita gente. O que era para ser gostoso se tornou ruim, mas não é só pelo que esqueceu, porque também tem uma culpa nisso. Se tornou ruim por você querer se vingar. E quando você se vinga, você coloca ódio nessa misturinha do bolo aí. E quando a gente fala ódio, eu falo, não, nossa, Deus me livre, bate na madeira, porque eu não gosto de sentir ódio. Pessoas lindas do meu coração, eu não sei se vocês se identificam comigo, mas existe algum momento que você está passando na vida que você sente uma raiva doce. É gostoso você sentir raiva. É gostoso você sentir ódio. É gostoso você olhar para a pessoa que está esquecendo o seu aniversário e pensar, eu vou dar corda para ver até onde vai. Porque vai se enrolar e vai se enforcar. Mas não é uma pessoa que você ama. Mas esqueceu o meu aniversário. A gente se vinga de coisas pequenas hoje. Graças a Deus.
mas ainda se vinga. Porque quando eu penso em adentrar um mundo melhor, não vai ter mais essas mesquinharias. Ah, não, Estela, eu faço questão do meu aniversário. Se você faz questão, você acorda então com a casa cheirando um café da manhã especial. Não exija dos outros as suas, sabe, as suas coisinhas que estão dentro da sua cabeça, suas particularidades. Isso, a Oceana pegou a palavra que estava tentando sair da minha boca. Então, nós temos que demonstrar, então, se eu dou tanta vazão nisso, tanta importância, sou eu que tenho que dar o primeiro passo, não exigir dos outros. E aí a gente pensa em mais outra coisa, que eu vou dar exemplo, o Oceano vai trazer um monte pra gente com certeza. Você sofreu uma calúnia. E eu gosto muito daquele livro Mensageiros, no capítulo 38, quem quiser ler inteiro, é muito bacana. E não é só a história que André Luiz conta do processo, do sono que a pessoa precisou ter no plano espiritual, mas o conselho que uma avó desencarnada dá para uma neta que estava sofrendo uma calúnia. Ela orou, se encontrou com a avó e a avó disse assim: filha, que era a neta, você está passando um momento de calúnia. A calúnia, olha só que bacana isso, a calúnia é uma víbora. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, gente. André Luiz escreveu os textos pelo comando de 5 benfeitores, passando ali o crivo para ver se cada palavra poderia ser dada a nós. Então eu pego tudo dele e vejo, nossa, o que está trazendo para mim? E essa avó deu o conselho para a neta: filha, a calúnia é uma víbora. E ela só continua viva porque você alimenta. Essa víbora, ela não tem vida própria. A calúnia não tem vida própria. E aí eu penso assim, você foi caluniado. E aí você conta para um, você conta para outro, você conta para outro, e você está deixando isso crescer. E quando você conta, você se coloca no lugar de vítima e o outro no lugar de algoz. O que você está fazendo com isso? Se não a vingança. Você está falando, olha como eu sou bonzinho e olha como o outro é mau. Primeiro, você está dando continuidade nessa calúnia. Segundo, você está fazendo um mal maior. Vocês querem ver mais ou menos matematicamente a proporção do quanto nós nos vingamos? Vocês lembram o caso daquela moça que por um escorregão dos vícios morais dela, provavelmente o vício do sexo, ela escorregou e traiu o marido falando que ia na manicure? Acho que é Fabíola o nome da menina, né? É um vídeo que virou um vírus aí na internet. E eu imagino assim, tudo bem, então pode trair e fique ileso? Não. Isso deveria ser um assunto entre ela e o marido dela. O que aconteceu? Para se vingar dela, eu vou demonstrar o que ela fez de errado, vou colocar na internet e vou mandar para os parentes. Para cada pessoa que recebeu esse vídeo e que xingou ela, que mandou uma energia ruim, porque afinal, nós não falamos de oração, nós hoje não mentalizamos o menininho Miguel, semana passada mentalizamos a Alice, para que ela fizesse uma boa operação, o Miguelzinho também. Então, nós acreditamos na força do pensamento, que eu vou mandar uma energia boa para que os médicos decorram lá a operação de maneira boa, tranquila. E aí, quando eu recebo um vídeo ruim, que causou em mim um impacto, afinal, eu não traio, né? Eu sou uma pessoa já quase na beira da perfeição, as minhas asas estão aqui segurando para não nascer. Eu vou e eu xingo ela. Eu xinguei, eu mandei uma energia ruim para ela. Então, eu agredi ela, porque se uma oração é uma energia boa, uma energia de carinho, quando eu xingo, quando eu fico indignado, quando eu fico muito estupefado, o que aconteceu? Eu mandei uma energia ruim para essa moça que eu nem conheço. Isso, muitas vezes, é carregado de palavrão, que eu vi as pessoas fazendo. Palavrão. Uma moça que eu nem conheço. E aí, vocês acreditam que quem vai pagar por cada energia ruim que ela recebeu é nós que enviamos e também o marido que se vingou dela? Então, será que compensa mesmo eu me vingar? Aí eu sou vítima por algum motivo, e eu vou e eu conto, e eu conto, e eu conto. E aí a pessoa causou um impacto doloroso em você. E você contando, não deixando essa calúnia, essa dor ir embora. Para cada pessoa que eu conto, cada vez que eu lembro e remoo, eu estou me vingando. E aí eu estou adquirindo um débito para mim. Então, não se vingar fica até parecendo uma maneira egoísta de viver. Mas não, é uma maneira inteligente. E aí, quando a Agenda Cristã traz aqui para nós a frase que a gente leu no início.
Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Quem é esse vizinho que ele fala, gente? Vizinho é a pessoa mais próxima que tiver de você. Acerta as contas aí. Não tá falando de vizinho. Nosso Ronaldo Cal aí, a Comi Catarina, Tonari, né? Não tá falando do vizinho de calçada da sua rua. Tá falando do vizinho, as pessoas que estão do seu lado. Porque são geralmente as pessoas que te magoam, são as que estão do seu lado. Porque você tem um carinho por elas. Então, acerte as contas enquanto é favorável. O que é favorável? Essa pessoa, sendo favorável a você, de repente, é um colega de trabalho que, na lei da reencarnação, já que você vai desencarnar com ódio dele, e Deus não quer que você tenha ódio de ninguém, então faz você vir irmão de uma pessoa que os gênios não batem. Não batem. Aí vem irmão, e aí fica menos favorável. Mas é o que Deus quer, que não é favorável ao seu coração, é favorável ao seu crescimento. A sua sogra vai vir tua filha. Acerta as contas com ela. Ah, mas eu não consigo amar aquela megera. Não é amar, é respeitar. É respeitar o tamanho dela. Se ela gosta de fofoca, deixa morrer a fofoca antes de chegar no teu coração. Mas não, você põe dentro do seu coração, liga para todo mundo contando, você sabe a última da fulana? A última não morre. E olha o que ele continua aqui, ó. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Por que surge transformado? Você sabe que aquele pessoal na guerra lá, quem mata, depois nasce no campo inimigo? Alguém duvida disso? Se Deus quer que a finalidade de tudo seja nossas virtudes, se Deus quer que a finalidade de tudo isso que a gente está vivendo hoje é que eu olho o Oceander como irmão, as pessoas que me magoaram como irmão, não aquele irmão que eu gosto de estar perto, não, mas um irmão que, poxa, ó, tá caindo ali, escorregou e acabou pisando no meu calo. Mas sabe o que eu faço para parar essa rede de continuação de coisas ruins? Eu não me vingo. E o vingar hoje está muito sutil, como eu estava falando agora. Eu repasso a calúnia, né? Eu repasso a informação do quanto eu fui ferido, infelizmente. Eu fico aí guardando raiva, igual uma pessoa que esqueceu o aniversário do casamento. O outro ficou um dia inteiro de raiva, enquanto o coitado só tinha esquecido a data. Não viu um calendário, estava com a cabeça cheia de alguma coisa. Vamos tentar não se vingar pelas coisas que fazem sentido só para você, né? São coisas pequenas e sutis que a gente cai ainda hoje. Coisas óbvias. E é justamente no óbvio que hoje a gente está insistindo em cair. Outro caso, para terminar, é de um amigo meu que perdeu a aliança jogando bola. Acho que foi, ele estava jogando bola, deixou a aliança ali, não sei o que. E na maior inocência mesmo. Quem estava perto contou que foi na maior inocência, que estava com medo, a aliança dele tinha emagrecido, a aliança estava larga, então ele deixou no banco para se trocar e falou, depois eu vou guardar na mochila, não guardou, perdeu. Chegou em casa, amargou mais de semanas por causa dessa aliança. Então, assim, será que é necessário mesmo essas vinganças? Tá acabando com o seu relacionamento, essas caras feias. Desamarra o burro mais cedo. O Oceander fez uma contrariedade comigo. Poxa, me chateei. Quanto tempo você quer mostrar que você tá chateado? Eu gosto muito do linguajar da polícia, que é a desinteligência, né? Quanto tempo você vai ficar nessa desinteligência? Tá na sua mão. Ele te feriu? Quanto tempo você ainda quer continuar com essa ferida aberta? Passa a pomada do anti-orgulho nessa ferida, porque só se melindra quem tem orgulho muito grande. Só se melindra com coisas pequenas quem tem um orgulho exacerbado. Por favor, gente, vamos tentar parar de pequenez. Vamos tentar encontrar dentro dos nossos relacionamentos pessoais, aqui dentro do seu lar, motivos de sorrisos. Não deixa a raiva ficar doce, não. Não deixa o ódio passar a caminhar ao seu lado. Não deixa a vingança fazer parte da sua vida. O Oceander agora vai trazer algumas elucidações para a gente. Não sei se ele vai usar o livro Agenda Cristã, mas que possamos enxergar o nosso vizinho, o nosso próximo, as pessoas que estão do nosso lado como errantes, assim como nós. E quando a gente erra e escorrega, a gente é doidinho para a pessoa fingir que não viu, né? Finge que não viu também. Não dá alimento para essa víbora, não. Mesmo que a pessoa te alfineta,
Eu acho que conversar com a parede tem um dia que a gente vai cansar, não cansa? As pessoas se cansam de cutucar a parede e a parede não responder. Muitas vezes nós temos que ser parede. Uma parede bonita, um cara de paisagem. E sabe o que é interessante da vingança? É que a gente pensa que a gente não faz. A gente acha que nós não a realizamos. Sabe como é que a gente realiza o tempo inteiro? Quando a gente fala mal de alguém. No momento que você está falando mal do sujeito, denegrindo ele, às vezes numa mensagem no WhatsApp, ninguém está vendo, só você e a pessoa que recebe. Você está vingando dela. Ah, mas eu estou falando a verdade, não estou falando nada que seja mentiroso, eu não minto. Mas a tua verdade tem bondade por trás? Ou a tua verdade é apenas um informe maledicente que está aliado, como diz aqui o Evangelho, aliado à falsidade e à vileza. Quando eu li a palavra vileza, eu fui estudar, né, que é a palavra vil, né? O sujeito vil é aquele sujeito traiçoeiro, é aquele que espera você ficar de costas para te dar um tapão no meio da tua orelha. É aquele sujeito que não tem coragem de fazer isso frente a frente, como diz aqui. Ele é 100 vezes pior do que aquele que tem a audácia e a coragem, então, de insultar face a face. Ah, mas eu não vou falar isso perto da pessoa, senão eu vou arrumar intriga. Eu falei, então não fale mal. Não adianta você querer dar uma de falso superior, demonstrando as fraquezas do outro, denegrindo ele, às vezes publicamente, como fez o rapaz que expôs o vídeo da então esposa, né, o traindo. Quer dizer, eu não sei quem é pior. Desculpem aí, talvez alguém ache que eu estou defendendo a moça que traiu, né, o marido. Não estou defendendo ninguém, nenhum erro vai ser defendido jamais aqui. Mas eu acho, isso na minha opinião, tá, gente? A opinião do Oceander aqui, que o cara ter exposto a mulher internacionalmente, mundialmente, ele foi 100 vezes pior do que o que ela fez. Porque ele fez uma vingança muito cruel, ele foi muito... A moça não está certa, absurdamente. Ela não pensou em ferir ele. Não tem como você ser conivente com alguém que trai o outro. Não tem como você achar isso correto. Mas outra coisa é você fazer uma vingança daquela em rede mundial, divulgar isso. Isso é extremamente baixo, isso é, como diz aqui o texto, é 100 vezes pior do que aquele que faz isso frente a frente e outro de uma forma respeitosa. Chega então na moça, pega ela no flagra, briga com ela, sei lá, faz o que você quiser, mas agora expor isso para todo mundo. Bom, vamos então seguir o texto aqui do Evangelho, que o nosso norte tem que ser sempre o Evangelho, né? Olha que interessante, ó. Últimos resíduos, diz o Evangelho, a vingança. O último dos resíduos dos costumes bárbaros. Vocês lembram dos bárbaros, aqueles filmes que a gente assistia? O pessoal cortava a cabeça do outro, esfaqueava, ou passava a lança, passava aquela espada gigante mesmo. Eram os bárbaros, né? Então a vingança é um dos últimos costumes. E aí uma frase que eu quero destacar aqui, que eu até marquei. Vocês observam que o nosso Evangelho aqui é todo... escrito, anotado, rabiscado, anotado, tá vendo aqui, ó? A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Mas o que eu quero é a frase de cima lá, ó. Esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. E aí ele acrescenta ainda aqui, ó. Vingar-se ainda vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos. Então aquele que se recusa a perdoar não é somente não espírita, é também não cristão. Então isso já engloba todo mundo que se diz aí seguidor do Cristo, se diz cristão. Ah, mas você pensa que é fácil passar pelo que eu passei? Aí vem as justificativas. A gente é perito em justificar as nossas imperfeições, dando respaldo a que a gente continue então com as nossas imperfeições, como nós estamos citando aqui hoje, a vingança. Somos exímios peritos em justificar as nossas vinganças, as nossas maneiras sempre incorretas de lidarmos com situações que deveriam, quando a gente está estudando isso, né, deveriam se enquadrar mais dentro de uma linha de compreensão. Vocês vão ver que nós vamos falar da palavra compreensão aqui, acho que até o fim dessa existência e das próximas aí. Se você compreende o outro, você não se vinga mais, você não se magoa mais, você
deixa de ser essa pessoa vil, como diz aqui o texto. Deixa de ser falso. Não sou eu que estou falando, hein? Não fique chateado comigo. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras. Quer dizer, se você é vingativo, você está também sendo falso e vil em conjunto. Esses dois sentimentos passam a te acompanhar. Não fiquem bravos comigo, está aqui no Evangelho. Se você estiver achando ruim desse texto, quando você desencarnar, você bate lá na porta onde estava o Jules Olivier, que teve a permissão de Jesus para poder mandar sua comunicação, fica bravo com ele lá. Eu não tenho nada, não fica bravo com você, Ander, não. Você está quieto aqui. E aí, nós pegamos aí alguns exemplos que são corriqueiros do dia a dia. Como eu falei aqui, você mandar um recado para alguém falando mal de um terceiro, quer dizer, você falar mal das pessoas, você dar indiretinha em rede social, fazendo com que às vezes não seja nada direto, quer dizer, isso é um sentimento de falsidade. Porque o sujeito mesmo que ele vinga, mas ele é um pouco mais honesto, pelo menos, ele pelo menos dá o nome às pessoas. Ele vai e diz claramente, olha, fulano de tal, você não foi correto comigo, etc. Pronto, então você está sendo mais correto pelo menos. Está se vingando, não está sendo cristão naquele momento, mas pelo menos não está aliado à falsidade. E aí fala também que a vingança, quando a pessoa é mais forte, ela se precipita como uma fera sobre aquele que se considera seu inimigo, porque ela se sente mais poderosa, às vezes ela tem mais condições financeiras, às vezes ela é mais forte fisicamente, ela vai que nem um leão em cima de um bezerro, por exemplo. Basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, sua cólera e seu ódio. No mais das vezes, ou seja, quando nós não somos o mais forte, aí assumimos uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Isso é muito pesado, né? Muito forte. E aí a gente se preocupa muito em falar do que é muito forte em relação ao outro, mas não, o problema é que está muito forte em nós isso. A questão mais preocupante é que quando eu estou agindo com vingança, eu estou jogando veneno dentro do meu peito e querendo destilar esse veneno como se minha boca fosse um spray aerosol. Eu engulo o veneno e saio destilando ele usando a minha boca e a minha mente, como se ele fosse um daqueles borrifadores. Já ouviram aqueles borrifadores que você aperta, joga um líquido dentro e borrifa para poder regar aí uma planta, para poder jogar um veneninho em alguma planta que está com algum tipo de praga, né? Então, você já imaginou você fazer isso na tua vida? Você se usar como borrifador de veneno? Você jogar veneno para dentro do teu coração, dentro da tua mente? Isso envenena até o seu estômago, envenena até a sua parte física, envenena o seu corpo. E você sai por aí destilando esse veneno e agindo de maneira aí covarde, hipócrita, porque hipócrita, o texto diz aqui, eu fiquei pensando, por que ele diz que é uma atitude hipócrita? Sabe por quê? Porque todos nós temos erros. A gente condena demais alguém por um erro que ela cometeu e a gente tem outros tantos mais. Talvez não exatamente aquele mesmo erro que estamos condenando, mas fatalmente nós temos outros erros que nós ocultamos muito bem. Como disse uma vez um indivíduo perguntou para o Chico, Chico, quem são os corruptos? E o Chico Xavier respondeu assim, somos todos nós até sermos descobertos. Quer dizer, todos nós temos um pouco de corruptos, um pouco de equivocados, um pouco de traidores, um pouco de invejosos. Se você não tivesse nenhum desses sentimentos, nem que foi reduzida a quantidade, eu não sei o que você está fazendo aqui nesse mundo. Deus está sendo injusto contigo. Ele deveria ter te colocado já em um mundo mais evoluído e, por um equívoco, não sei qual, por uma imperfeição divina, se é que dá para a gente imaginar algo assim, Deus então te colocou aqui nesse mundo e você está aí sem nenhum tipo de sentimento de vingança ou de erro. E você está aqui perdido nesse mundo cheio de gente imperfeita. É lógico que isso é uma brincadeira que serve para nós refletirmos que não existem pessoas muito melhores que as outras aqui entre nós. Talvez alguns de nós aí temos um nível evolutivo em alguns aspectos, porém ainda nos falta muito em outros aspectos. Senão não teria justificativa para que a gente estivesse aqui. Portanto, para resumir, eu acho que para concluir esse assunto, pelo menos nesse início aqui da minha reflexão,
nós temos a obrigação de nos olharmos no espelho todos os dias e reconhecer que nós temos um monte de defeitos também. Então, para se vingar de alguém, você até poderia fazer isso o dia que você já for perfeito em algo. E você não é, nem eu, nem a Estela, nem ninguém é perfeito em nada ainda. Então não se vingue não. Não beba veneno. Não use o teu vaso, esse teu aparelho, como até estudamos ontem lá no Ailuz, esse santuário divino que é o teu corpo físico. Não o envenene, fazendo ele como um aparelho semelhante a um spray, um aerosol que destila veneno pelo ar, contamina as pessoas. Muitas vezes você falando mal de alguém, por exemplo, falando mal do Zé pro João, você deixa o João chateado. Às vezes o Zé está cheio de defeitos mesmo, mas você foi lá e contou pro João, você falou mal dele, você quis se vingar do Zé e você contaminou o coitado do João, você deixou o João triste. Porque às vezes o João gosta do Zé, você entende? Ah, mas eu estou muito chateado com o Zé, onde já se viu que o Zé fez isso comigo, então eu vou falar mal dele pro João. Você está envenenando a pessoa errada também. Está envenenando o coitado do João para quem você está contando o caso. Não faça isso. Não caia nessa armadilha, nessa auto-armadilha que você mesmo criou. Ah, mas eu fui prejudicado, o sujeito fez isso, fez aquilo contra mim. Pode dar a justificativa que você quiser. O erro do outro não justifica que você cometa erro também. Um erro não justifica o outro. Você já ouviram essa frase? Se alguém errou contra a tua pessoa, não seja alguém que levianamente comete um erro maior. Deixa que a vida se encarrega dela. Se ela te prejudicou e tem meios legais para você então buscar na justiça dos homens, por exemplo, processar ela e tal, faça isso. Mas não queira ser alguém que se intitula detentor da verdade, do poder da palavra divina, porque Deus jamais vai falar pela boca daquele que se vinga. Deus não usa seres humanos imperfeitos para poder condenar os outros seres humanos também imperfeitos. Deus usa somente a bondade. E se você faz qualquer ato que não é uma linha de bondade, você não está sendo representante de Deus. Você não pode se intitular cristão ou espírita, ou sei lá, ou protestante ou católico, seja lá o que for. Vamos ver outro texto que eu deixei destacado aqui. Olha que interessante, falando até da questão do distanciamento daqueles que a pessoa ama. A pessoa fica estupefata, aquele que se vinga, né? Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Quer dizer, você se vinga de todo mundo, depois você quer que as pessoas venham apertar sua mão? Você quer que as pessoas te agradem? Quer dizer, você vai ficar sozinho. Porque as pessoas observam. Você se vinga muito de alguém, as pessoas falam, opa, essa pessoa é perigosa, hein? Não vou ficar perto dela não, daqui um dia ela está vingando de mim. Então ela se afasta. Não duvide que você vai ficar sozinho se você é alguém que se vinga demais, fala mal demais das pessoas. Se você facilmente, como diz a Estela aqui, disse a Estela no exemplo, você está se vingando até do teu companheiro, do teu marido, da tua esposa, do teu filho. Você quer ter paz? Você quer que as pessoas sejam coniventes com isso? Que elas te apoiem nisso? Pouco a pouco as pessoas vão se afastando. E logo, logo você é apenas uma pessoa sozinha, no meio de uma multidão enorme, e você grita, vocifera, sozinho, amargurado, doente, sem amigos, absolutamente equivocado nas tuas ações, tentando justificar esses equívocos por conta dos equívocos de alguém. Enfim, sente-se aniquilado o sujeito que vinga, quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Olha que coisa, seus amigos, seus parentes não vão aguentar ser muito tempo não. As pessoas, a paciência das pessoas tem limite. Eu já vi casos de pessoas que se vitimizavam demais, e aquelas até que a defendiam no início, logo falam, não é bem assim não, hein, a coisa, hein? Coisa não é bem assim. E aqueles que então a apoiaram essa pessoa, passaram a ver que ela estava equivocada. Então pare com o vitimismo, pare de ser vingativo, compreenda o limite dos outros, compreenda que as tuas verdades não são as maiorais, tenha respeito pela decisão que outras pessoas tomam, que às vezes por mais que você não concorde, você tem que respeitar. Como disse a Estela aqui, você não precisa amar ninguém não, mas respeitar você tem que respeitar.
Se a pessoa tomou uma decisão que você não concorde, então guarde para você, que a pessoa não é obrigada a mudar porque você quer, não. Coloque-se numa posição de alguém que tem o dever e a obrigação de cuidar e manipular a própria vida. Agora, se você quer ficar aí mandando nas pessoas ou querendo que elas ajam de uma maneira que está dentro da tua consciência, você vai sofrer muito. Porque no primeiro momento que a pessoa não fazer algo que você considera correto, você já vai começar a entrar na linha de vingança. Você vai começar a entrar na linha de maledicência, você vai começar a perturbar ela, perseguir ela, às vezes até mentalmente. Nós falamos aqui até agora da perseguição, assim, feita de maneira, né, falando mal dela no WhatsApp, posta no Facebook, faz não sei o que, fala mal dela pro vizinho, fala mal dela pro parente dela, enfim. E quando você persegue a pessoa dentro da sua mente, dentro da sua consciência, novamente você está se envenenando. Você está jogando veneno dentro da sua consciência, porque todo dia que você pensa nela, você lembra dela de uma forma negativa, isso vai fazer muito mal para você. Muito mal. Aí até agora eu estou só apontando, né, o que a gente faz de errado. Então vamos para soluções. Agora é a parte boa, a parte que traz o alívio, o remédio, a cura, a vacina. É a compreensão. Compreenda o outro. Perdoe. Olhe para o outro e pense assim, coitado, ele não consegue fazer melhor que isso. Ele não conseguiu ser melhor. Eu vou deixar ele seguir o caminho dele. Não vou me vingar não. Logo, logo a gente vai se encontrar ali na frente. Meus amigos, nós que somos espíritas, que entendemos, temos já a certeza da vida eterna, não tem como você mais se desvincular das pessoas e imaginar que você não vai encontrar ela logo ali na frente. Talvez não seja nessa existência, mas como diz o texto ali do André Luiz, do livro aqui, Agenda Cristã, é o teu vizinho, não é? Sabe quem que é o teu vizinho? Não é esse cara que tem a parede aí colada na tua casa, não. Teu vizinho é todo mundo que você conhece. Nós somos vizinhos. Às vezes você mora aí, você que está aí brasileiro, nossos amigos que moram no Japão, você é meu vizinho. Você está aí muito distante fisicamente, mas você não está me ouvindo aqui, você não está comigo aqui junto nessa transmissão aqui? Você é meu vizinho. Todos somos vizinhos de todos que nós conhecemos, que nós convivemos. Então reconcilie-te com as pessoas. Aproveita enquanto você está andando com ela, como disse o Cristo. Reconcilie-te com teu irmão enquanto estás ainda a caminhar ao seu lado. E não precisa se reconciliar assim, indo lá abraçar a pessoa, beijar ela. Aqui dentro. Reconcilia no teu coração, na tua consciência, perdoa ela. Liberta esse vaso que é o teu organismo aí. Liberta ele de plantar coisa ruim, erva daninha nele. Planta uma rosa aí nesse teu coração. Planta um sentimento de continuidade, de esperança. Vai viver tua vida, vai procurar novos horizontes. Se você não concorda com algo que você viveu aí, renova a tua vida, vai procurar outras pessoas, procura novos amigos. Então, se tem um amigo teu que te traiu, não fica vingando dele não. Ele não vai melhorar, você não vai fazer voltar numa máquina do tempo para poder ele corrigir aquilo. Você não está dando essa oportunidade para ele. Você não tem máquina do tempo. O que passou, passou, não volta mais. Toca o barco daqui em diante. Vamos viver o daqui e agora. Sabe, do momento presente para o futuro. Vamos construir um futuro bom. Como disse o Chico, já falei aqui outras vezes, você não pode começar um novo início, mas você pode agora começar a fazer um novo final. Comece agora a construir uma vida mais digna, mais honrada. Pare de ser alguém que até teus familiares, teus amigos vão se distanciar. Pare de ser essa pessoa amarga, esse espinheiro ambulante, esse indivíduo intragável. Pare de ser espinho, seja flor. E finalizando aqui, a recomendação aqui do Jules Olivier. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Está vingando aí? Você é um selvagem. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Você não é mais aquele cara medieval, aquele bárbaro. Você mora num país civilizado. Você tem internet disponível. Você tem um aparelho de celular aí na tua mão agora. Tem essa tecnologia aqui, um computador aí. Você está do outro lado do mundo assistindo isso. Nós estamos falando aqui ao vivo. Você não é mais aquele cara que carrega espada para se defender de feras na rua, não. Para de viver igual você vivia 5.000 anos atrás. Vamos acordar, gente. Nós estamos perdendo tempo. Nós estamos desencarnando e reencarnando igual. Sem crescer nada. Vingativo, amargo, doente, sozinho, maledicente. Fora da caridade não há salvação. Frase magnífica que Kardec
tem como bandeira, o Espiritismo tem como bandeira. Não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário ao do perdão. Vamos perdoar as pessoas. Se a gente não perdoar as pessoas, não haverá perdão divino para as nossas falhas. Pois o próprio Cristo nos ensinou na sua oração: ó Pai, perdoai-nos assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Se nós não perdoamos ninguém que nos ofende, não seremos perdoados pelo Divino Criador, pelo nosso Pai maior. Certo, meus amigos, esse texto é muito abrangente e vem a casar muito com o próximo texto do nosso Evangelho da semana que vem a ser o ódio, que é o 10º item desse capítulo 12, ditado pelo espírito de Fenelon. É um texto curtinho, olha o tamanhozinho dele, ó. Nós vamos estudar ele semana que vem. É só isso aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. O ódio. Semana que vem fica o convite para a gente estudar ele também. Hoje nós falamos da vingança, esse sentimento desagradável. É jogar o veneno para dentro do peito e se tornar um spray ambulante, jogando veneno para todo lado. Semana que vem nós vamos falar do ódio, que também é algo extremamente autodepreciativo, autodestruidor. E vamos então finalizar? Vamos à nossa prece de encerramento. Quero convidar você que colocou aí sua água para ser fluidificada. Eu já coloquei a minha, já fui até tomando aqui durante o período que a gente estava aqui. Vou tomar mais um pouquinho. Vamos fazer então o nosso encerramento e depois dar o nosso alôzinho para todos aqui, finalizando o nosso estudo dessa manhã de terça-feira, 22 de maio de 2018. Nesse momento aqui, 8 horas e 34 minutos. Estamos próximos de encerrar aqui o nosso estudo. Vamos lá então para a nossa oração de agradecimento. Aquele cara ali, ó, tá vendo? Aquele sujeito ali que está representado nessa imagem aqui, que a gente adora. Então vamos lá. Senhor Jesus, nosso querido irmão, mestre, psicólogo, apaziguador das nossas almas, amigos espirituais aqui presentes, quero externar aqui a minha enorme satisfação de poder fazer parte dessa família universal que o Cristo nos convocou. É muita satisfação para nós podermos estudar essa linguagem cristã tão clara e tão objetiva, que nos livra da ignorância, que transforma as nossas mentes em vasos saudáveis, que faz com que nós desejemos retirar as ervas daninhas plantadas nesses nossos vasos, e que nós possamos então, ao retirar essas ervas daninhas, procurarmos plantar flores perfumadas que farão com que nosso dia a dia seja mais agradável de ser vivido, pela beleza visual das flores e assim também pelo aroma que elas produzem, o aroma dos nossos hábitos mentais que passam a se modificar. Vamos construindo então um jardim florido de satisfação, de perdão, de compreensão, de liberdade que nós damos aos nossos irmãos, para que eventualmente até eles estejam ainda cultivando as suas ervas daninhas, mas nós vamos parar de querer destruí-los por isso. Hoje tivemos uma lição muito clara, que se nos intitulamos alguém em processo de evolução espiritual, não cabe mais a nós destruirmos o canteiro e o vaso do nosso irmão, e sim, se não pudermos o auxiliar a plantar também flores no seu jardim, que nós não sejamos destruidores, maledicentes, vingativos, que nós possamos então cuidar mais do nosso vaso e, se possível, ajudar na medida do que for conveniente a todos que nos rodeiam. Entrar nessa linha de maledicência e de vingança só nos torna pessoas improdutivas, ineficientes,
infelizes, doentes e, como disse o texto hoje, mestre, hipócritas, porque também erramos. Todos nós cometemos equívocos o tempo todo. Quem somos nós para nos julgarmos superiores e condenarmos alguém? Senhor Jesus, quero abençoar todos os nossos irmãos que nos dão o privilégio da sua companhia. Aqueles desvelados companheiros que estão nos mais distantes cantos desse planeta. Nós aqui em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, muitos amigos nossos nos mais distantes estados e cidades do nosso país, muitos outros em outros países, no Japão, Estados Unidos, enfim. Quero que todos, mestres, sejam abençoados nesse momento. Em qualquer fuso horário em que estejam, recebam nosso carinho, nossa gratidão pela companhia. Aqueles nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes, o filhinho da nossa querida Simone, que hoje passa por uma cirurgia também, nos seus olhos. Que dê tudo certo, que a cirurgia seja um sucesso. A nossa querida Alice Góes, Alice Duarte Góes, que ela possa se restabelecer e ter alta e ir para casa logo, logo. Nós estamos doidos para dar um cheirinho nela, dar um abraço nela. A todos os nossos irmãos que, em comunhão conosco, vibram positivamente para o progresso desse mundo e que todas as pessoas sejam alcançadas, sem exceção. Os políticos, aqueles que estão em torno dessa política, os nossos irmãos que estão encarcerados, os nossos irmãos suicidas, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, para que se sintam reconfortados pelo amor do Cristo onde estiverem. A todos que nos acompanham, que nos dão a satisfação da sua companhia, muito obrigado. E a ti, mestre amigo, e amigos espirituais aqui presentes, que nos intuem, nos fortalecem, nos estimulam, nos abrem os caminhos, iluminam o nosso caminhar. O nosso muito obrigado. Desejamos muito, mestre, ter a tua permissão para estarmos aqui novamente na terça-feira que vem, dando sequência a esse estudo tão edificante, tão maravilhoso, tão repleto de ensinamentos que fazem com que jogue literalmente adubo, vitaminas no nosso canteiro, no nosso espírito. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia. Na tua bênção, ilumine a todos que nos assistem agora ao vivo, aqueles que vão nos assistir em outro momento, sejam em qual momento forem, onde for, todos recebam nosso carinho e nossa gratidão. Na tua bênção, Senhor Jesus, queremos caminhar contigo, pois nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado o tempo todo. Queremos te enxergar, queremos pegar na sua mão e andar lado a lado contigo, não apenas nos dizendo cristãos, mas acima de tudo, colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, sendo cristãos na sua prática, na sua ação, e não apenas da boca para fora. Muito obrigado, mestre, e que assim seja. Muito obrigado a vocês todos.